Só tem vagabundo no campo da direita. Nenhum deles é homem. Eu olho os demais pré-candidatos da direita à presidência da República e eu vejo homens que nos momentos difíceis se acovardaram. Eu vejo o Eufíates, aquele corcunda que se aliou aos persas por não ser capaz de estar junto com os espartanos. Uma honra estar aqui com vocês. Retornei do Pará, agora, grandes aventuras no estado paraense, grandes descobertas, grandes amigos que foram feitos no caminho. Descobri que a gente está muito maior do que a gente jamais imaginou estar, é incrível. Algumas pesquisas ainda saem, hoje saiu um Datafolha, eu não consigo entender o Datafolha, e me deu atrás do caiado. Eu falei, mas como é que é? Eu estou disputando espaço com a Samara, de acordo com o Datafolha. E eu, ok, não é o que o Data Ananindeua me mostra, não é o que Data Breves me mostra, não é o que Data Melgaço me mostra. Alguns lugares com o menor IDH do Brasil, justamente o perfil eleitoral mais difícil de você buscar, conhecendo, vindo tirar foto, correndo atrás. Então, eu queria só fazer essa pequena introdução, porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, e com o que eu vou falar, especialmente aqui nesse discurso. O peso que recai sobre o nosso ombro está ficando cada vez maior. Eu não imaginava estar na posição que nós estamos hoje. Eu imaginava que a gente ia conseguir montar o partido, sim. Eu sempre tive certeza que a gente ia montar o partido. Eu tinha certeza absoluta que nós íamos fazer o impeachment da Dilma. Todas as vezes que o grupo de amigos que a gente criou na Brigadeiro Luiz Antônio, o grupo inicial Pedro, Kim, eu, meu irmão, o Riso, algumas outras pessoas, todas as vezes que a gente tinha uma certeza que algo ia dar certo, a gente fazia o melhor, porque as coisas davam certo meio que automaticamente. E elas davam certo a despeito de todas as dificuldades e improbabilidades. Eu me lembro que quando eu conheci o Kim, foi numa festa de libertários horrível, e ele teceu comentários horrorosos a meu respeito. Ele falou que eu estava com a camisa meio aberta, e enfim, eu sou latino, então eu tenho pelos no peito. E ele achou aquilo horripilante. Ok, lide com minha latinidade. O fato é, eu tirei fotos recentemente nessa linha também, eu recebi comentários similares. Mas ali eu conheci ele, e quando houve o segundo turno entre Aécio Neves e Dilma Rousseff em 2014, nós tentamos lutar contra a Dilma, chamamos um amigo, Danilo Gentili, para trabalhar conosco no vídeo, e mesmo assim, fazendo um impacto grande, a Dilma venceu. E ali não havia mais nenhuma esperança, e esse é o ponto que eu queria colocar. Não havia mais esperança de nada, porque o PT havia vencido, e todo mundo que ficou atônito, que mesmo com o escândalo do Mensalão estourando, mesmo com a Lava Jato já funcionando, mesmo o escândalo do Petrolão já sendo descoberto pelas pessoas, mesmo com as manifestações de 2013 tendo acontecido, as pessoas elegeram o PT. E aí daquele pequeno escritório, sem nenhuma probabilidade de vitória, a gente se insurgiu como a última esperança. E a verdade é que o impeachment da Dilma Rousseff foi a última esperança de uma geração, o último ato de resistência. E a história é cheia desses atos. Os atos improváveis que são feitos imaginando a própria derrota. Eu sei que é clichê citar esse exemplo, mas o que foram os 300 de Esparta, além de um grupo de homens que foram para a derrota certa? Eles se encaminharam para a derrota certa. E esse ato de resistência final foi maior do que todas as vitórias que o grupo deles, os gregos, tiveram depois. Essa história de empreender a última resistência, de ser a última esperança, é a história mais inspiradora que a gente pode ouvir. E a gente tentou ser a última esperança naquela época, e contra todas as probabilidades, sem dormir, sem recurso, rodando o Brasil a pé, nós nos construímos, nós aprendemos a trabalhar em conjunto, e nós vencemos. E foi ali que eu descobri o melhor de mim, o melhor do meu irmão, o melhor do Pedro, e o melhor do Kim. Porque ao Kim coube o papel muito estranho de ser colocado com 18, 19 anos de idade como porta-voz daquilo tudo. Ele que fazia os debates, ele que ia na televisão, ele que respondia os questionamentos. Boa parte das reuniões de articulações era ele a fazer, com 18 a 19 anos. Eu trabalhar com um cara como ele, eu era um privilegiado. Nunca trabalhei tão bem com alguém na minha vida. Era um privilégio trabalhar com ele. As ideias, as inovações, a confiança de que quando você entregava a bola para ele, ele vai fazer o gol. Ele, nesse sentido, ele é o oposto do Rafinha. Piadas com Copa.
É certeza de gol. E essa confiança a gente teve. Amigos saíram, amigos chegaram, o Arthur narrou a chegada dele, o Guto narrou a chegada dele, a Amanda chegou depois. E nós fomos novamente aqueles a empreender a última resistência, que era a resistência contra o bolsonarismo no nosso próprio campo. Fomos os únicos a se insurgir contra uma traição no próprio campo. Nós fomos até o precipício e as pessoas que saíram às ruas para derrotar o PT olharam para nós e falaram: por que você ainda não pulou? Pula aí do precipício, vocês não têm mais utilidade. O Kim foi o primeiro a pular. Pulou, foi lá, se esborrachar no chão. E nós cumprimos esse papel de empreender a última resistência dentro de um campo político prostituído. Um campo político de fracos e canalhas. Eu tenho vergonha de ser chamado de direita no Brasil, porque a direita no Brasil é composta por fracos, vagabundos, oportunistas e canalhas. Porcos, ratos que se aliaram por voto com o senhor Jair Bolsonaro nos piores momentos da direita e do nosso campo. Campo de vagabundo. Só tem vagabundo no campo da direita. Nenhum deles é homem. Eu olho os demais pré-candidatos da direita à presidência da República e eu vejo homens que nos momentos difíceis se acovardaram. Eu vejo o Eufíates, aquele corcunda que se aliou aos persas por não ser capaz de estar junto com os espartanos. Todos eles que agora ousam balbuciar uma crítica ao Flávio Bolsonaro. Mas lá em 2020 ninguém balbuciou nada. Eles soluçavam com as bolas do Bolsonaro na boca deles. Essa é a grande verdade. Na dificuldade, a gente se propôs a ser a última esperança e veja só, nós fomos largados ao relento. E à época, nós decidimos, por conta de uma operação policial canalha tocada pelos nossos inimigos, nós decidimos fazer uma reunião para fechar o MBL. E nós nos encontramos na casa dos meus pais e o Kim falou: Renan, faz o que quiser, mas é um erro. Tenta mais um pouquinho, o Arthur pode ser candidato a prefeito, vai que as pessoas ainda não acreditam na gente. E o Arthur, ele se entregou de uma maneira incrível naquela campanha de 2020, quem lembra, lembra. Havia uma espécie de Samara, na época, né, não lembro o nome dela, mas era uma mulher do PSTU, a Vera Lúcia, que também aparecia na frente do Arthur nas pesquisas, e o Arthur fez 10%. E a gente percebeu, nossa, talvez a gente não perdeu ainda. Esse pequeno fio de esperança, ele está de pé. E ali as pessoas foram se juntando, e boa parte dos que estão aqui entenderam o nosso propósito histórico. E vibraram com as vitórias do Kim Kataguiri, solitárias, quando, por exemplo, ele derrubou a PEC da impunidade de 2021. Quem lembra disso? A campanha que ele fez nos grupos de WhatsApp, a campanha que ele fez de mobilização na internet, aquele movimento que mobilizou PT e bolsonarismo para salvar os ladrões do Congresso. Quem lembra? Em 2022, o Kim foi cancelado, tentaram derrubar o mandato dele. Nós estivemos com ele, e quando logo em seguida o Arthur foi cancelado, e eu em menor escala também fui, foi ele a nos defender. Foi ele prejudicado do ponto de vista da saúde, ali, sendo cancelado, sendo detonado, sendo chamado de nazista, por conta de uma participação no podcast. Foi ele a ter que segurar a onda, recolher os cacos e defender os amigos que foram para a Ucrânia. Isso tem um peso que ninguém vai entender. Hoje, como paralelo, eu vejo os nossos concorrentes da direita, direita, verde e amarelo, se matando entre si. Michele odeia Flávio, que odeia Nicolas, que odeia Zema, que odeia Caiado, que odeia Jair, que odeia Michele, que com certeza odeia Jair. Odeiam-se todos, porque não há amizade verdadeira entre eles. Não há nem a amizade fraterna de amigos verdadeiros ou de membros da própria família, e tampouco a amizade de compromisso, porque é um campo político prostituído. Um campo político vendido, um campo político de fracos, um campo político que parte dele já começou a se arrastar atrás de mim em pequenos municípios. Começou a acontecer, amigos. Começou a acontecer. Já vi no Pará, já vejo algumas laranjas podres, mas laranjas se aproximando. Una a direita também, o Renan está unindo a direita. Não vou unir essa direita. Eu vou liderar o campo, o que é muito diferente de me unir com um fraco. Nós nascemos para liderar. Sempre fomos nós a liderar nos piores momentos e seremos nós a liderar nos melhores momentos. Em 2022, quando participando das eleições, uma lição muito dura, a Amanda e o Renato não conseguiram vencer,
O Kim me chamou na rua, o Kim estava chorando e falou, eu vou concorrer com a prefeito, eu vou concorrer para prefeito. E aí naquele período que ele começa a se construir como pré-candidato a prefeito de São Paulo, já aparecendo com 10% em algumas pesquisas, a gente começa a perceber que não haveria o partido para ele. E enquanto isso, enquanto ele tentava construir, a gente estava do outro lado, com muitos de vocês, construindo a nossa própria casa. Essa casa aqui. A gente estava construindo, porque ali a gente estava avisando. Ali a gente avisou que não mais iriam impedir a gente de construir nosso caminho. Que não mais iam parar a gente. Ninguém vai mais parar a gente. Então quando o Kim retirou a candidatura dele de prefeito, ele já não sentiu, nós não sentimos. Porque a gente já sabia naquela época que a gente teria a nossa casa. E que outras candidaturas viriam. E que outras possibilidades viriam. No final do ano passado, o nosso partido foi constituído. 7-0 no TSE. Ratos que foram do MBL estão rodando o podcast como as prostitutas que eles são, porque são fracos, dizendo, foram conversar com ministros do Supremo para passar. Ratos, todos ratos. Os ministros do Supremo, do TSE, todos tiveram que lidar diante dele com o partido que coletou mais assinaturas, que coletou e bateu meta em todos os estados da federação, no menor período de tempo, com o maior número de validações. Nós não precisamos sentar para conversar com ninguém, porque nada disso era necessário quando a gente faz a lição de casa bem feita. E nós fizemos muito bem feita a nossa lição de casa. Isso nos permitiu, no final do ano passado, falar, vamos disputar as eleições presidenciais. Já no nosso congresso, ano passado, 5.000 pessoas, gente de outros países presentes falando, há algo de especial no que essas pessoas estão fazendo. Matérias começaram a surgir não só no Brasil. E a imprensa brasileira, por muitas vezes muito lenta, não entendeu o que estava acontecendo. Mas nos Estados Unidos entenderam. Na Inglaterra entenderam. Antes da imprensa brasileira. Quando as pessoas aparecem assustadas, eles estão liderando entre os mais jovens, eles já deveriam saber isso quando nós já estávamos coletando as assinaturas com milhares de jovens nas ruas. Ou quando qualquer estatística de YouTube demonstrava que a gente era o grupo que mais crescia nas redes sociais com esse grupo social. Aí esse grupo falou, Renan, é você. Eu falei, ok. Nunca fui candidato. Mas eu entendi que teria que ser eu. Começam a rodar o Brasil. Começamos a montar o time. Renato, Oliver começam a organizar as chapas ao redor do Brasil. Milhares de líderes nossos, que nunca foram candidatos também, começaram a passar pela árdua tarefa de se tornarem candidatos. Os que estão aqui perderam a eleição. Bertolucci, por pouco, por 4 votos. Estão agora diante da própria casa, diante da chance de vencer. E você será deputado. Outros se juntaram no caminho. O Léo, que está aqui. Outras que eram militantes, como a Ludmilla, se tornou uma candidata. Muito possivelmente uma deputada federal eleita. Outros, como o Ítalo, o melhor vereador que eu conheci, está aqui pronto para se tornar deputado estadual. Eu não vou ficar dando o nome de todo mundo, senão vou parecer aqueles políticos tradicionais. Mas todo mundo tem sua jornada nisso. E eu comecei a minha. Eu comecei a rodar o Brasil, 0,5%, 1%, 2%, e botando a seguinte meta. Primeiro, chegar no tal do 1%, porque aí as pesquisas vão me colocar de maneira reiterada. Depois, ultrapassar os governadores. Aconteceu. Depois, chegar aos 10%, antes de agosto. E já comecei a parecer bem próximo disso, tanto nos trackings quanto em alguns estados. Depois, buscar o Flávio e depois derrotar o Lula. Isso soava uma loucura. Como soa loucura montar o partido e como soava loucura a gente, naquele pequeno escritório, derrubar a Dilma Rousseff. Mas a loucura persistiu. E a loucura começou a se transformar naquilo que eu citei logo no começo dessa fala. Diante de um quadro em que Flávio Bolsonaro, herdeiro da família de ladrões, filho mais velho dos idiotas, deputado estadual da rachadinha, senador favorito do Vorcaro e incapaz de vencer o Lula no segundo turno, em qualquer circunstância, diante do cenário em que ele está em segundo, de maneira lógica, a última esperança para vencer o Lula é essa turma que está aqui. Nós, novamente, somos a última esperança. Nós, novamente, temos a responsabilidade e o peso de ser a última linha de defesa. Vocês pararam para pensar no peso que nós temos? Não é ninguém além de nós. São vocês que coletaram assinaturas, são vocês que foram atacados na internet, são vocês que estão divulgando a gente, são vocês que estão nos grupos de WhatsApp, são vocês que são pré-candidatos, são seus familiares que serão atacados, são seus amigos que vão perder, são as pessoas que vão trair a gente,
são as dores que a gente vai passar, são os nãos que a gente vai tomar na cara. Somos nós. Somos nós. Nós somos, tal qual quando a gente surgiu, a última linha de defesa. Isso começou a me tirar o sono. Pela primeira vez. E a gente pode vencer. Porque quando a gente se torna essa última linha de defesa, se torna igual um gato que fica acuado. E quando você não pode mais se defender, o que te resta? É atacar. E graças a Deus a gente é um pouco maior do que um gato, a gente é uma onça. Então nosso ataque vai doer bem mais. Não há outro caminho além de vencer. Se não formos nós, é o Lula. Não haverá vitória, nem com as pré-campanhas dos governadores que tentaram. Flávio é um fraco. Não há nada com eles. Há tudo para nós. Só não há dinheiro, só não há jatinho, só não há a tal da estrutura. Me perguntam em alguns lugares, quem será seu palanque em São Paulo? E é o tema hoje da fala do Kim. Quem será seu palanque? Eu não sei. Eu só sei que quando a gente viaja, a gente encontra palanque em todos os lugares com os amigos que nós fizemos no caminho. Eu encontrei um palanque em Melgaço. Eu encontrei palanque em Breves, num lixão em Breves, no Pará. Havia num lixão um grupo de caras que fez questão de correr para ver o barco onde a gente estava para cenar. Eles eram nosso palanque. O que eu tenho a dizer sobre isso é, eu não posso não exigir de todos os que estão aqui, que são meus amigos desde a época daquele pequeno escritório lá na Brigadeiro Luiz Antônio, e depois do escritório na Vila Mariana, eu não posso exigir nada além de vocês estarem no Palácio do Planalto comigo, administrando o Brasil. E eu não posso exigir nada diferente do Kim Kataguiri. Eu preciso do Kim comigo. Eu não quero do Kim nada além de administrar o Brasil e tocar as coisas mais difíceis que nós vamos precisar fazer. Porque se nós somos a última linha de defesa e a última esperança, e não há aqui nenhum exagero retórico, somos nós ou nós. A Faria Lima já percebeu isso, o Polymarket já percebeu isso, as pessoas que juntam Lé com o CRE já entenderam isso. O que nós temos que fazer agora é ir para essa jornada imaginando que a gente pode provavelmente perder, mas a gente tem tudo a ganhar. E se vencer, fazer a maior gestão da história desse país. Fazer todas as reformas que a gente está propondo. Reformar o Estado brasileiro e colocar o nosso nome como grupo de pessoas perseverantes que sempre aceitou ser a última esperança. Eu quero o Kim comigo. Eu não sei o que ele vai anunciar hoje, mas definitivamente, todas as vezes que colocaram eu e ele contra o corner, ele deu o melhor dele. E ele foi o melhor que nós tivemos. E com base nisso, todos nós vencemos. Muito obrigado. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.